Oi galera, beleza? Tudo bem? Estou aqui com vocês hoje para falar sobre ligações iônicas, as ligações químicas. Aí você me pergunta, professor, por que os átomos querem interagir, querem ligar, fazer ligação iônica, fazer ligação covalente? E eu te falo, para tudo na vida, para buscar estabilidade. Se isso é bom para você, imagina para o átomo. O átomo ele quer ficar o quê? Estável, legal? Ele busca a estabilidade. E essa estabilidade eletrônica que acontece aonde? Na eletrosfera. Porque quando a gente faz ligações químicas, a gente busca a estabilidade eletrônica. Ela vai rolar na eletrosfera quando a camada de valência assume uma configuração eletrônica parecida com de um gás nobre. Mas como é que é a configuração eletrônica de um gás nobre? A configuração eletrônica de um gás nobre é a configuração de ter 8 elétrons em sua camada de valência. Ou então ficar com a configuração eletrônica do hélio, que só tem a camada K com 2 elétrons. Então eu só vou ter a camada K com 2 elétrons, ou então eu vou ter a camada de valência com 8 elétrons, dando a configuração eletrônica de um gás nobre. É isso o sonho da estabilidade eletrônica dos átomos. É para isso que eles se ligam. Tudo bem? Tem exceções à regra do octeto, que a gente chama a configuração eletrônica, né, esse sonho de estabilidade com a configuração eletrônica de um gás nobre como regra do octeto? Tem exceções. Temos expansões da regra do octeto. E a gente vai ver essas expansões nas próximas aulas. Mas para agora, para a gente estudar o que a gente veio aqui hoje fazer, a ligação iônica, essa ideia de teoria do octeto ainda cabe. Nós sabemos que nós temos dentro da tabela periódica elementos que têm tendência a doar elétrons, que são eletropositivos, e elementos que têm tendência em receber elétrons, que são eletronegativos. Essa tendência é baseada no quê? Na necessidade de ganhar ou perder elétrons para ficar o quê? Estáveis. Por exemplo, eu tenho o sódio, número atômico 11. Ele tem 11 prótons e na sua eletrosfera ele tem 11 elétrons. Seguindo a distribuição eletrônica de acordo com Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A camada de valência vai ser o terceiro nível. A camada de valência tem um elétron. Então vem cá, mas você disse que ele tem que ficar com 8. Então vamos lá. Qual é a tendência, ou seja, a valência para esse cara? Pensa no que é mais fácil para ele. Ganhar 7 ou perder esse único elétron aqui. Se ele perder esse único elétron na camada 3, a camada de valência dele fica 2. Essa aqui de cima. E essa aqui de cima já tem exatamente quantos elétrons? 8 elétrons. Captou a ideia? Então, para esse cara, é mais fácil ele perder um único elétron do que ganhar 7. Então, olha só, assim como tem esse metal, todos os metais vão fazer isso, vão ter uma tendência em perder elétrons para ficar estáveis. Enquanto que os ametais, eu coloquei aqui o cloro, para você ter uma ideia do cloro. Número atômico 17, fazendo a distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Legal? 3p5. Tem quantos elétrons na camada de valência? A camada de valência dele é a camada 3, é o terceiro nível também, só que agora com 7 elétrons. Qual é o sonho dele? Ficar com 8. Então olha só, para ele é mais fácil ganhar 1 ou chutar 7 elétrons para fora? Não, cara, é ganhar 1. Então os ametais têm tendência em ganhar elétrons. Se você pensar assim, você não vai errar. Então presta atenção, os metais tendência em receber, os ametais tendência em doar. Então vamos aqui, olha só, eu tenho aqui, na camada K, 1 elétron, na camada L, 8 elétrons, e na última camada, 1 elétron. Aqui eu tenho 1 elétron, 8 elétrons e 7 elétrons. Vem cá. Um metal tem tendência a doar, o ametal tem tendência a receber. O que vai acontecer? Uma transferência definitiva de elétrons. Esse cara perde, esse cara aqui vai o quê? Ganhar.
No que esse perde e esse aqui ganha, essa camada aqui vai ficar com 8 e esse cara aqui também vai ficar com quantos? Com 8. Aconteceu uma transferência definitiva de elétrons, que acontece quando eu tenho um metal e um ametal interagindo. Então, quando a gente tem um metal e um ametal interagindo, ou hidrogênio com um metal interagindo, vai ocorrer o quê? Uma transferência definitiva de elétrons. Tudo bem? Lembrando sempre que o metal doa o elétron e o ametal recebe esse elétron. Vai acontecer uma transferência definitiva de elétrons. O que acontece aqui na sequência? Cara, na sequência aqui, você vai ter um sódio que perdeu um, formou um cátion, e o cloro que ganhou um, formou um ânion. Vai acontecer uma atração eletrostática entre os dois, e a formação do meu composto iônico, NaCl. Vai acontecer a formação do meu composto iônico, NaCl. Aqui vai rolar uma atração eletrostática, entre os dois, e vai ter a formação do nosso composto iônico. Quando forma um composto iônico, gente, eu vou ter então o Na positivo com Cl negativo. Eu vou ter vários NaCls juntos, formando o que a gente chama de retículo cristalino. E o retículo cristalino, isso aqui é o sal de cozinha. Pensa na pedrinha de sal grosso, aquela que a gente usa no churrasco. Isso vai fazer com que todo composto iônico seja sólido em temperatura ambiente. Que todo composto iônico, quando sólido, não conduz a corrente elétrica. Então, quando é que ele vai conduzir corrente elétrica? Quando a gente dissolver em água. Vai ocorrer um processo de dissociação. Então, por exemplo, aqui, ó, o NaCl em água, ele vai dissociar, liberando Na+, aquoso, e Cl- aquoso. Somente nessa condição o composto iônico conduz corrente elétrica. Ele, no estado sólido, não conduz corrente elétrica. Pensa comigo, o ponto de fusão e ebulição dos compostos iônicos vão ser altos ou vão ser baixos? Vão ser altos. Cara, você não vai pegar aquela pedrinha de sal grosso e derreter ela facilmente, não. Dá-lhe temperatura, põe temperatura, até derreter e depois para entrar em ebulição. Temperatura de ebulição altíssima. Beleza, galera? Então, algumas propriedades dos compostos iônicos são solúveis em água, em temperatura ambiente são sólidos, enquanto os sólidos não conduzem corrente elétrica. Só vão conduzir corrente elétrica o quê? Quando dissolvidos em água. Se liga. E como é que a gente consegue montar essa brincadeira dos compostos iônicos? Olha só. Você tem aqui o magnésio. O magnésio é a família 2. Se ele é família 2, ele vai ter na última camada dele só 2 elétrons. Ah, professor, então pela família eu vejo quanto tem que ganhar, o quanto tem que perder. Se for elemento representativo, beleza, galera. Elemento representativo, família 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Se está na família 2, então tem 2 elétrons na última camada. É metal. Se tem 2 na última camada, ele tem tendência a fazer o quê? Perder esses 2. Se perde 2 elétrons, ele fica positivo. Positivo quantas vezes? 2. E o flúor está na família 17. Tem quantos elétrons na última camada? 7. Igualzinho o cloro, que a gente fez aqui em cima. Tem 7. Porque a característica de todos os elementos da família 17 terem 7 elétrons na última camada. Então o flúor também vai ter 7. Tem 7. Se você tem 7 elétrons na última camada, legal? Qual é a tendência? É ganhar o quê? 1. Se ganhar 1, fica negativo uma vez.
Qual vai ser a fórmula do meu composto iônico? Olha aqui, compostos iônicos. Cátion positivo, um ânion negativo. Estão as cargas aqui em cima. É o teorema do escorrega e tomba. CXAY. Então vamos escorregar e tombar? Escorregou, 2 para lá. Tombou, vem o 1 para cá. Magnésio 1, flúor 2. Então vai ficar MgF2, fluoreto de magnésio. Essa aqui é a fórmula do meu composto iônico. Mas existe a fórmula eletrônica, onde a gente vai representar os elétrons dessa transferência definitiva. Se está na família 13, galera, tem quantos elétrons na última camada? 3. Então o alumínio, 1, 2, 3 elétrons na última camada. O oxigênio, se está na família 16, tem quantos elétrons na última camada? Tem 6. Esse aqui para ficar estável quer 2 e esse aqui para ficar estável vai querer dar quantos? Os 3. Então deu 1, deu 2. Mas esse aqui insaciável quer mais 1 ainda. Tem mais 1 para liberar. Coloca outro oxigênio. Porque é só entre oxigênio. Ah, professor, mas ele deu 1 aqui, agora esse oxigênio quer mais 1. Coloca outro alumínio, amigão. Olha a ideia. O alumínio tem que dar 3, o oxigênio tem que receber 2. Vem mais 1 para cá. Ficou 2 e agora esse cara ainda quer, o alumínio quer dar 2, coloca outro oxigênio para receber 2. Olha só, transferiu, VAPT, VUPT. O que a gente tem aqui no fim da brincadeira? No fim da brincadeira, olha só, a gente vai ter o alumínio que perdeu 3, outro alumínio que perdeu 3, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ganhou 2, outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ganhou 2, e outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ganhou 2. Vai ficar, ó, 2 negativo, 2 negativo, 2 negativo. Atração eletrostática em todo mundo. Repara que quantas cargas positivas eu tenho? 6 positivas. E quantas negativas? 6 negativas. Quando isso acontece, está tudo certo, cara. Vai rolar uma atração eletrostática onde eu vou ter Al2, O3. É a fórmula do meu composto iônico. Que dava para fazer direto? Dava, se eu tivesse pedido para você a fórmula direta do composto iônico, escorregou, tombou. Mas, se eu te pedir a fórmula iônica, ou a fórmula de Lewis para ligação, você tem que me representar essa aqui que a gente fez. Essa bonitinha aqui. Tudo bem? Essa é a ideia de ligação iônica. Não é uma coisa complicada. E o que muito se cobra é o comportamento dos compostos iônicos. Legal? Então se liga, vamos trabalhar aí com os compostos iônicos, vai ser muito bacana. Gente, tiver dúvida, dá uma olhadinha na aula de distribuição eletrônica, vai ajudar bastante. Beleza? Aula que vem, vamos ver as ligações covalentes. Muito obrigado, um beijo, até a próxima.